o encontro em Chicago e a visão do Pará. Preste atenção, isso é fator histórico e você precisa prestar atenção. Gunnar Wingre e Daniel Berg se conheceram em 1909 na cidade de Chicago. Os dois descobriram que tinha uma chamada missionária. Chamada missionária todo crente tem que ter. E talvez você pode se perguntar, mas espera lá, então não vai ficar ninguém aqui na igreja. A chamada missionária, que tem que estar no nosso coração, nós temos que orar para pedir ela. A chamada missionária que tem que estar no nosso coração é não somente no sentido de ir, mas no sentido de interceder e no sentido de ajudar financeiramente. Porque missões precisam de dinheiro. Missões precisam de oração, de intercessão. E missões precisam de valentes como Gunnar Wingre e Daniel Berg, que vá e prega a palavra de Deus. Sim ou não? Verdade. Precisa. Então, eles viram que tinha alguma coisa em comum. A chamada missionária. Adolfo Uden, membro da Igreja Batista Sueca, em South Bend, que Wingre pastoreava, profetizou que eles iriam para um lugar chamado Pará. Belém, se não me engano, é a capital, né? Do estado do Pará. Para um lugar chamado Pará. Wingre descobriu no mapa, na biblioteca de sua cidade, que Pará era um estado no norte do Brasil. Deus então revelou-lhes, quando estavam orando em outra ocasião, que deveriam sair de Nova York com destino ao Pará no dia 5 de novembro de 1910. Os irmãos observaram que até aqui a vida destes dois homens de Deus foram baseadas totalmente na palavra de Deus e na oração e na busca da direção de Deus. Irmãos, sem nós buscarmos a direção do Senhor para as nossas vidas, não tem como sabermos o que Deus quer. Nós falamos aqui esses dias atrás, eu não lembro se foi numa escola dominical, que para nós entendermos alguém, nós temos que conversar. Para nós conhecermos alguém, nós temos que dialogar com este alguém. Para que eu possa entender que o Orcelino necessitou, para que eu pudesse entender que o Orcelino necessitou de mim hoje para lecionar a escola dominical, eu tive que conversar com ele, e ele conversou comigo e falou a vontade dele para mim. Sim ou não? Foi assim que aconteceu? Claudecia, você vai lecionar a lição tal no dia tal. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente não fala com Deus, se a gente não conversa com Deus, se a gente não se não houver um diálogo, porque não é algo monólogo, né? É monólogo que fala? Coisa que só você fala. Às vezes nós somos errantes no sentido da oração e oramos, falamos, 20 dias, 30 dias, entra num rap até danado e sabe o que acontece? Tomamos decisões, está tudo errado. Mas Deus, eu orei, era a direção do Senhor, não era nada, era a direção dele mesmo. Sabia disso? Hoje, irmãos, existem as decisões instantâneas. Nós acostumamos com essa tecnologia tão rápida, não é verdade? Telefone, mensagem de texto, e-mail. É tão rápido as coisas que acontecem. Nós precisamos ir em Nova York, daqui 45 minutos, 50 minutos nós estamos lá. E as pessoas acham que as coisas no mundo espiritual, não que não sejam rápidas, elas são violentamente rápidas, porque Daniel orou e no mesmo dia o Senhor enviou resposta, porém houve uma batalha no sobrenatural, mas ele persistiu orando. Acho que ontem nós ouvimos isso lá em Guarabara, não foi? Foi ontem? Ele persistiu orando e passou-se 21 dias, o anjo chega com a vitória e diz: por sua persistência, por sua oração, eu consegui chegar aqui e trouxe a vitória para você. Hoje, para tomar uma decisão em nossas vidas, nós oramos
30 segundos. 1 minuto. Nós já fizemos os planos, projetamos tudo, é desejo do nosso coração, a gente dobra o joelho, porque existe temor dentro de nossas vidas, aí a gente dobra o joelho. Senhor, eu sei que é da sua vontade. Já faz uma afirmativa, começa por aí, afirmando. Verdade ou não é? Pergunta e responde. Ô, irmão, eu acho que não é só eu que sou assim. Senhor, eu sei que é da sua vontade. O Senhor sabe que eu necessito, que eu preciso. E eu já sei que a vitória é minha. Eu não aceito isso. Pede a Deus, você dá a ordem para Deus. Ele entra por um caminho todo errado. E aí eu não vou falar ele não. Nós entramos em momentos por um caminho todo errado. Pedimos uma direção ao Senhor que não é da vontade do Senhor e sim da nossa. E aí tomamos decisões, dá tudo errado. Quantas pessoas, creio eu que o pastor Ralph, o pastor Heraldo, né, que são homens mais experientes na obra de Deus, já viu muitos missionários voltarem derrotados para suas casas, porque disse que era da vontade de Deus, porque viu o outro, se empolgou, ficou emocionado, não buscou a direção de Deus em nenhum lugar do qual era para eles irem pregar a palavra de Deus, e tomou decisão por conta própria, oração de 30 segundos, de 1 minuto, 2 minutos, e chega, vende a casa, vende o carro, vende tudo, Deus mandou e Deus não mandou, e toma decisões fracassadas. Daniel Berg e Gunnar Wingren tomou decisões acertadas. Eram trabalhadores. Quando o Gunnar Wingren encontra com Daniel Berg em Chicago, eles trabalhavam numa quitanda. É quitanda, né? Quitanda. Desculpa. Quitanda. Ele trabalhava ali, trabalhava duro. Quando ele vai para o Brasil, diz a história que ele trabalhava em uma metalúrgica ou algo assim, nós vamos ver na lição. Trabalhava duro, mas tomou decisões acertadas. Uma caldeira. Numa caldeira. Fundidor. Tomou decisões acertadas. Ele não falava língua também, não. Gunnar Wingren estudava porque tinha mais condições financeiras. Daniel Berg chegava do trabalho cansado e ia, por isso que a história conta que ele sempre falava a língua, ele falava o português mais pesado, ele falava o português mais rústico, ou seja, ele falava o português errado. Por quê? Porque ele corria para a casa de Gunnar Wingren, para Gunnar Wingren ensinar para ele o que Gunnar Wingren tinha aprendido, porque Gunnar Wingren tinha condição de pagar e Daniel Berg não tinha. O Daniel Berg trabalhava na caldeira, ele ganhava 12 mil réis, mas é o contrário do que você está falando. É o contrário? O que ele fazia? Ele pagava para o Gunnar Wingren aprender português. Isso. Ia um professor particular ensinar português para o Gunnar Obrigado. Wingren, e aí quando ele chegava do trabalho, esses 12 mil réis era para ele pagar o professor do Gunnar Wingren, e quando ele chegava do trabalho, o Gunnar Wingren ia e ensinava português para O ele. negócio ficou melhor, irmãos. Por isso que o irmão Nilson está falando que o Gunnar Wingren era mais culto. E realmente era. O Daniel Berg não aprendeu bem o português, o Gunnar Wingren aprendeu porque ele teve professor particular. Então, Amém. o Gunnar Wingren era mais O culto. negócio ficou melhor ainda. O homem trabalhava para pagar aula para o outro. Exato. Isso que é amor à obra de Deus. Isso que é vontade de pregar o Evangelho. Isso que é vontade de falar do Senhor. Amém? Então nós temos que tomar decisões acertadas e alienadas de acordo com a vontade de Deus. Sim ou não? Orações rápidas. Fast prayer. É assim que fala, não é? Pray é oração, não é? E fast é rápido, não é? Fast prayer. Isso não existe. Mas infelizmente tem se pregado essa doutrina que foi inventada. Tem se pregado essa doutrina dentro da Igreja Universal de Jesus Cristo. Nós temos que sair desta doutrina e esperar no Senhor, e o Senhor vai dar a direção para as nossas vidas.